Nossas crianças são uma bênção, né, irmãos? A gente deu uns aleluia fraca aí. Nossas crianças são uma bênção, né, irmãos? Tenha fé, irmãos. Elas estão sendo transformadas, assim como nós, né? Tem adulto que até hoje não aprendeu, né? Nós estamos aprendendo também. Nós estamos de glória em glória, amém, irmãos? Você tenta aqui para mim, João? Vai dar certo? Ora, pode acionar aqui? Tá. Não deu ainda não. Tiago, passa lá, por favor. Passa para o Joel lá, por favor. Irmãos, nós vamos dar sequência aqui na nossa série, essa é a última palavra da série, A Cultura do Reino, e nós vamos ver hoje sobre uma igreja na cultura do reino. Amém? Volta o slide anterior, por favor. Nós precisamos ser aqui uma igreja na cultura do reino. Amém, irmãos? Quantos querem que essa seja uma igreja na cultura do reino? Amém? Glória a Deus. Nossa oração, irmãos, nesses dias, a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, não nos deixe errar. Não nos deixe errar, não nos deixe desviar nem para a esquerda e nem para a direita daquilo que é o propósito de Deus para nós. Eu sei que cada igreja ela tem assim as suas lutas, ela tem os seus desafios, ela tem as suas vitórias, ela tem o seu chamado, né? Cada local tem um chamado específico. Tem algumas igrejas que são mais fortes numa área ou em outra. E eu tenho visto, assim, irmãos, muitos pastores preocupados, né, assim, com a situação atual das igrejas, né, a saúde das igrejas, o crescimento das igrejas. Né? Nós passamos um período difícil onde muitas igrejas fecharam suas portas, onde muitos pastores têm dificuldades em manter o seu ministério. Sempre quando eu converso com alguns pastores, sempre há, né, aquela preocupação: puxa, será que nós vamos passar esse período rápido e as igrejas vão voltar a crescer? E sempre o que eu tenho falado para os irmãos: olha, tenham fé, porque a obra de Deus não vai parar. Tenha fé, meu irmão. E nós temos sido fortalecidos assim em reuniões onde há conselhos de bispos, onde há reuniões assim da diretoria do ministério. A gente sempre tem a oportunidade de falar, e eu tenho oportunidade de testemunhar dessa igreja sobre os milagres que nós estamos vivendo aqui, né? Sobre aquilo que Deus tem feito neste lugar. E eu sempre digo: olha, a igreja do Urias, ela é resultado de milagres. Eu não sou muito de reclamar, irmãos. Eu não gosto de reclamar, porque reclamação não resolve problema, reclamação não paga boleto, não te leva a lugar nenhum. Então, eu sempre levo os irmãos a pensar sobre aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Então, eu tenho a oportunidade de estar com esses irmãos. Hoje mesmo eu estava orando com um pastor nosso e trabalhando ali, renovando a sua fé, ateando fogo no coração dele, porque sempre há uma tensão, né, irmão? Sempre há uma tensão, principalmente no meio dos pastores, porque os pastores amam as suas igrejas. Nós amamos essa igreja. E nenhum pastor quer ver sua igreja assim, mirrando, né, irmãos? Com pouca gente. Os pastores gostam de ver as igrejas crescendo, sendo abençoadas, né? O evangelho de Jesus é para todo mundo, né? E nós somos resultados de milagres, irmãos. Eu tenho podido levar o testemunho de que Deus tem nos levado a crer no seu poder transformador. Essa casa é um lugar de transformação, irmãos. E nós temos visto aqui vidas sendo transformadas pela palavra de Deus, pelo discipulado. Amém? Amém? Isso porque nós percebemos que há vida de Deus fluindo
neste lugar, nessa casa. E isso, irmãos, não é benefício, não vem de nós, né? É dom de Deus. Tudo é presente de Deus. É Deus que proporciona essas circunstâncias para nós. Né? Nós somos somente servos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós não buscamos a glória humana, mas nós queremos que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar. Amém? Esse tem sido o nosso testemunho e nós podemos, tenho oportunidade de dizer para muitos pastores, creia, porque Deus é fiel. Creia, porque Deus é fiel. Continue, pastor, nós estamos juntos, vamos nessa caminhada. Deus é fiel, amém? Estamos sendo conduzidos, irmãos. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo e Ele tem feito, apesar das nossas limitações, amém? E eu creio que nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos multiplicar para honrar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor. O alvo de Deus é alcançar a todos, irmãos. O alvo de Deus é alcançar a todos. Isso significa que a nossa igreja vai ser do tamanho da nossa missão. A nossa igreja vai ser do tamanho do nosso trabalho. Se nós trabalharmos bem, se nós trabalharmos juntos, se nós trabalharmos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos crescer. Amém? Nossa igreja vai ser do tamanho da nossa missão. Deu certo? Eu consigo passar aqui? Tá. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Deixa eu... Opa, estou passando para frente. Isso. Vamos lá, então. Diga comigo o alvo. Cadê? Não é ser apenas uma igreja grande, mas sim... Tem diferença? Tem diferença, irmãos. Quando nós estávamos num processo de transição, nós fomos num pastor, e a gente estava orando junto, e ele ministrou para a gente assim, olha, não existe igreja pequena, existem pessoas pequenas. O potencial de uma igreja não é determinado pelo número de gente que tem lá. O potencial de uma igreja é definido pela qualidade dos discípulos que estão ali. Então você pega assim uma igreja que tem 60 pessoas, num município que tem 3.000 pessoas, aquela é uma igreja grande naquele lugar. Você pega uma igreja de 1.000 pessoas, onde tem 1 milhão de habitantes, aquela é uma igreja pequena. Em números, mas isso não determina a qualidade da missão daquela igreja. A qualidade de uma igreja, diga comigo, é definida pela qualidade dos discípulos que estão ali. Amém? Apesar de sermos direcionados pela palavra de Deus, irmãos, e essa liderança trabalhar para que haja crescimento numérico na igreja, nós temos valores e princípios a seguir. Não queremos o crescimento acima de tudo, mas acima de tudo, o que nós queremos é aplicar os princípios da palavra de Deus para que em meio a tantas vitórias haja crescimento. Amém? Quantos entenderam isso aqui? Não se trata, quando a gente fala de igreja grande ou uma grande igreja, não se trata só de números, irmãos, mas sim da qualidade de discípulos. Então, o crescimento é talvez o aspecto mais visível de uma igreja que está saudável. Se uma igreja está saudável, ela vai crescer. Amém, irmãos? Obrigado, filho. Se uma igreja está saudável, ela vai crescer. E é o primeiro aspecto que eu quero abordar com os irmãos hoje aqui. Primeiro aspecto de uma igreja, primeira característica de uma igreja na cultura do reino é crescimento. Crescimento é tudo? Não, mas é um dos aspectos. Primeira característica de uma igreja na cultura do reino é que ela está em crescimento. Amém, irmãos?
A palavra de Deus nos mostra que o crescimento numérico é saudável. Todo organismo que está saudável e recebe alimento adequado, ele vai crescer. Eu quero que você venha comigo, então, o salmista capturou o coração de Deus quando ele diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. Louvem a ti, ó Deus, quem? Todos os povos. Louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem a ti, ó Deus, todos os povos. Então, a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra temerão. Diga comigo, todos os povos, as extremidades da terra, todos os povos, línguas e nações, o evangelho é para todos. Amém, irmãos? Então, Deus não tem uma visão pequena. Deus sempre tem uma visão de crescimento, de multiplicação, de criação. É isso que Deus tem para nós. Nós vemos o interesse aqui do salmista em capturar o coração de Deus, em levar a sua bênção, em levar salvação para todos, em levar adoração para todos os povos, que todos os povos te adorem. Deus nos abençoa, irmãos, com salvação. Deus nos abençoa com graça, com misericórdia, para que nós possamos abençoar outras pessoas, evangelizar outros povos. A visão de Deus não é fazer um pequeno povo acomodado e feliz, mas sim um povo que cumpre a palavra de Deus. Amém, irmãos? A visão de Deus não é para um povo acomodado e feliz, mas sim alcançar todos os povos da terra. E quem que ele vai usar, irmãos? Quem ele vai usar? Quem pode ser instrumento nas mãos de Deus? Quem pode ser instrumento nas mãos de Deus? Amém? Nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus. O apóstolo João viu uma multidão adorando a Deus. Deu PT aqui. O apóstolo João viu em Apocalipse 7:9. Deixa eu passar outro aqui. Passa o outro aí, por favor. Apocalipse 7:9. Depois diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E todas as nações, tribos, povos, línguas de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Irmãos, uma igreja na cultura do reino, ela vai expandir, ela vai crescer, ela vai avançar nas suas frentes missionárias, ela vai avançar no discipulado, ela vai expandir o reino de Deus. Como que você acha que o evangelho chegou até você? Nós vimos aqui na série passada alguns testemunhos de como o evangelho chegou nas pessoas. Eu gosto muito disso. Eu gosto de saber como as pessoas se converteram. Eu gosto de saber qual é o testemunho, como Deus alcançou aquela vida. Porque normalmente, irmãos, tem milagre envolvido. Normalmente tem um processo de transformação, de resgate incrível que Deus fez. E eu gosto de ouvir esses testemunhos. É por isso que eu insisto tanto em sempre a gente estar mostrando como o evangelho chegou até você. Olha, para o evangelho chegar até você, alguém teve que se dispor. Alguém teve que investir. Alguém teve que orar. Alguém teve que jejuar. Alguém teve que chorar por você, perseverar em oração. Muitos missionários deram as suas vidas em campos missionários. Talvez muitos perderam a vida para que você estivesse aqui. A começar de Jesus. Jesus entregou sua vida, os apóstolos entregaram suas vidas. Muitos missionários de todos os tempos para cá, eles morreram no campo missionário.
A bênção é que nós estamos aqui, nós somos fruto de um trabalho, amém, irmãos? De um trabalho de crescimento. Alguém pensou, o reino de Deus precisa expandir. Eu vou fazer minha missão, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou. A pergunta que trava muito crente é essa aqui. Quem pode dar a sua vida para Jesus? Quem pode dar a sua vida por Jesus? Muito crente engole seco assim, irmãos. Porque até hoje não sabe. Se Deus te chamar hoje, e esse chamado fosse confirmado, você estaria disposto a largar tudo e ir para um campo missionário? A pergunta que o céu quer saber é: quem pode dar a sua vida por Jesus? Jesus entregou a sua vida. Os apóstolos deram as suas vidas para que o evangelho fosse disseminado. Sabe, irmãos, a essência do evangelho é trocar, é abrir mão de coisas passageiras e investir em pessoas, investir em vidas. A essência do evangelho é trocar coisas que são passageiras por coisas que são eternas. Quem quer ser testemunha das maravilhas de Deus? Levante a sua mão. Amém? Nós seremos testemunhas, nós fomos revestidos por Deus com o Espírito Santo e Ele avisou, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas. Atos 1:8 diz assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os... Então o evangelho é para muita gente, irmãos. O evangelho é para todo mundo, amém? Deus tem uma visão de crescimento para nós. O evangelho é o poder de Deus. E isso nos leva a entender que é um poder criador e multiplicador. Marcos 4, 30 e 32 diz assim, com que a gente vai comparar o reino de Deus? Como a gente pode visualizar isso? Que parábola nós vamos usar para descrevê-lo? E aí Jesus falou, é como um grão de mostarda, que plantado é a menor semente de todas. Quem já viu um grão de mostarda aqui? É pequenininho, irmãos. Cabe assim, no meio do seu dedo. É como um grão de mostarda, mas quando ele é plantado, ela cresce, se torna maior que todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É isso aqui, irmãos. Uma pequena semente, o evangelho é comparado a essa imagem que você está vendo aí. Uma pequena semente que se tornou uma árvore gigantesca. Esse é o poder do evangelho, esse é o poder multiplicador, esse é o potencial do evangelho. Amém, irmãos? O evangelho é como uma grande árvore e ela está plantada para crescer e dar frutos. E ela dá frutos em estações, ela tem ciclos. Ela dá fruto e depois, no ano seguinte, ela segue dando frutos. E no reino de Deus, nós somos chamados a dar frutos, e frutos que permaneçam. João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para vocês irem, para que vocês deem frutos, e fruto que... Jantou não, né, irmãos? Fruto que... permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que me pedirem em meu nome. Diga, a visão do reino é uma visão de crescimento. Agora, é só isso? Ser uma igreja grande? Não, o alvo é ser uma grande igreja. Diga comigo, o alvo é ser uma grande igreja, que é a segunda característica. Uma igreja que é apenas grande, ela tende a ter problemas, ela tende a desaparecer. Uma igreja que é apenas grande, movimento de gente, muita gente, muvuca, aquele negócio, aquele alvoroço. Mas se ela for só uma igreja grande, ela tende a desaparecer.
Mesmo uma igreja grande, ela precisa se tornar uma grande igreja. E onde nós vemos como tornar uma igreja grande em uma grande igreja? Nós temos modelo na palavra de Deus, amém, irmãos? E é isso que nós vamos buscar hoje. Então, na Bíblia, nós temos o perfil de uma grande igreja, o DNA de uma grande igreja, uma igreja na cultura do reino. E uma igreja na cultura do reino, ela não adota métodos humanos, pacotes humanos de crescimento. Ela adota a palavra de Deus. Então, uma igreja saudável, a Bíblia é o único método. Amém, irmãos? Diga comigo, numa igreja saudável, a Bíblia é o único método. Amém? Muitas vezes, irmãos, líderes são tentados a ir em conferências. Né? Você vai na conferência, vê aquele movimento, novas palavras, é muito bom, mas a Bíblia fala para a gente reter aquilo que é bom. Amém? E descartar, porque tem muita coisa que é lixo. Então, muita gente vai em conferência e vê ali um modelo e corre na sua igreja e enfia aquilo goela abaixo até exaurir aquele povo. Esses dias teve um aqui. Muita gente, bacana demais. Conheço pastores que foram, e aí perguntei para eles, eles falaram assim, olha, muita coisa ali é lixo. Você tem que passar pelo filtro da palavra, porque senão fica louquinho. Tudo precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, amém, irmãos? Olha aqui, ó, o Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é, afastem-se de toda forma de mal. Nem sempre, irmãos, o que funciona para uma pessoa, ou para uma igreja, ou para um bairro, funciona em outro. O modelo de uma igreja na América não funciona aqui, irmãos. O modelo de igreja daqui não funciona na América. Porque passa por questões culturais, passa por questões educacionais, geográficas, e etc., irmãos. Tem muita coisa que não dá. Uma igreja da Colômbia não funciona aqui. A gente já viu isso. Deus tem uma unção, irmãos, preste atenção nisso. Momento de discipulado para você. Deus tem uma unção para você. Deus tem uma unção para a sua célula. Deus tem uma unção para essa casa. Deus tem uma unção para essa liderança. E as coisas vão fluir, irmãos, debaixo daquilo que Deus entregar para você. Porque você está sendo treinado aqui para ser um abençoador de pessoas. Então Deus tem uma unção para cada um de nós, irmãos, para cada liderança, para cada cultura. Só uma coisa, irmãos, é universal, é eterna, é a adoração. Só uma coisa, só uma palavra tem a tradução universal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A adoração, irmãos, ela é universal. Sabe, irmãos, igrejas enfrentam realidades diferentes, chamados diferentes, propósitos diferentes, treinamentos diferentes, DNA e alvos diferentes. Tudo que a gente vê por aí precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, amém? Nós precisamos reter o que é bom, descartar aquilo que é lixo. Nós não podemos confundir uma coisa, forma com conteúdo, estilo com essência. Às vezes a coisa tem uma forma bonita, você vê e fala, puxa, que modelo maravilhoso. Mas quando você vai ver o conteúdo, não tem. Às vezes tem um estilo maravilhoso, você consegue se identificar, mas quando você vai na essência, irmãos, não tem nada. Não podemos mudar a essência da igreja, não podemos alterar o conteúdo da igreja. Não podemos tirar Jesus do Evangelho, queridos. Muitos púlpitos, muitas pregações têm tirado Jesus do Evangelho. Tem confundido a cabeça das pessoas. Jesus é o centro, irmãos. Ele é o alvo. O alvo é Cristo. Quando a gente fala o alvo é Cristo, não é um lugar que você chega, é a pessoa em quem eu me torno. Amém?
O alvo é sermos como Jesus. Cola nele que é sucesso, irmão. Cola em Jesus que é sucesso. Não podemos usar texto da palavra para sustentar aquilo que nós queremos falar. Nós precisamos extrair da palavra aquilo que ela quer falar. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é abençoadora. Uma igreja na cultura do reino é marcada pela palavra de Deus, que é poderosa. Isaías 55:11. Assim como a chuva e a neve descem sobre os céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela vai fazer o quê, irmãos? Ela vai fazer o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Palavra de Deus para nós. Diga comigo, palavra de Deus é missionária. Ela não volta vazia. Ela vai, faz a sua obra, faz aquilo que tem que fazer na vida da gente. Ela não volta vazia. Nosso desafio é, libere a palavra de Deus, porque ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus é missionária. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Não usamos o Evangelho, irmãos, para maquiar a vontade de Deus. O Evangelho não é uma ferramenta de empoderamento humano. O Evangelho, ele é sim o poder de Deus, irmãos. Ele fala do que o poder de Deus pode fazer na vida das pessoas e através da vida das pessoas. O poder de Deus te alcançou aí? O poder de Deus te alcançou? Amém? E agora Deus quer te usar, irmãos. A gente vê na internet, tem muita gente falando muita coisa. Precisa filtrar. A gente vê muita internet, né, irmãos? A gente vê muita coisa no YouTube, muita coisa de Instagram, enfim. E às vezes eu olho com a Miriam e falo assim, puxa, isso aí não está batendo, não. Não bate com a palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente falando besteira na internet, baboseira, inventando um evangelho que não existe. Filtre aquilo que você vê na internet. Cuidado com quem você segue nas redes sociais. Irmãos, o púlpito de uma igreja na cultura do reino não é um púlpito para fazer pregações, sermões bonzinhos, ou passar a mão na cabeça de todo mundo. Ah, vocês são tão queridos, vocês são demais. Passar a mão na cabeça do pecado, falar, que pecadinho maravilhoso, bonitinho ele, né? Não, irmãos. Não pregamos sermões bonzinhos que acariciam o pecado das pessoas. Não pregamos um sermão light porque tem alguém importante na igreja. Não deixamos de falar sobre conteúdo bíblico para agradar pessoas. Igreja, irmãos, não é lugar de manutenção do pecado, é lugar de transformação. Igreja é lugar de arrependimento, de mudança de vida, de treinamento, é lugar do poder transformador de Deus. Jesus, irmãos, nunca terceirizou o evangelho. Olha, eu te salvo, mas você não tem que fazer nada, não. Faz o seguinte, alguém faz por você. Não, cada um que carrega a sua cruz, irmãos. Cada um que carrega a sua cruz. Jesus nunca terceirizou o evangelho. Jesus nunca disse que o evangelho ou a Bíblia eram insuficientes ou incompletos. Se a gente não pregar a verdade, irmãos, quem vai? Se a gente não pregar a verdade, se eu e você que estamos aqui não pregarmos a verdade, quem vai? O mundo? A televisão, a internet, os políticos, esquerda, direita? Nós somos agentes de Deus nessa terra, irmãos. Nós somos agentes de Deus nessa terra, amém? A ênfase de toda boa pregação, ela é Jesus. Fale daquilo que Jesus tem feito na sua vida, irmãos.
Amém? E uma igreja, na cultura do reino, não vive de ondinhas, não vive nas modinhas gospel top. Ela nunca tem um único tema nas suas pregações. Ela não vive de uma coisa só, mas ela tem uma diretriz que é a palavra de Deus. E onde a palavra fala, nós falamos. Onde a palavra se cala, nós calamos também. Amém? Quer ver um exemplo? A igreja na cultura do reino, ela não enfatiza só um único tema. Veja bem, se você for olhar os últimos anos da igreja, a história da igreja, de 70 para cá, 1970, os anos 70 ali foram anos da ênfase onde a igreja pregava muito sobre a volta de Cristo. Só se falava nisso. A volta de Cristo era o único tema nos púlpitos, as igrejas viviam disso, todas as suas pregações eram nessa temática, todas as suas músicas, os seus encontros falavam disso, todas tratando de um único tema. Então, quem não tinha assim, convicção disso, ficava de fora. Nos anos 80, a ênfase era missões, conferências missionárias para todo lado. A ênfase dos anos 80 era missões. Enviamos missionários para o mundo inteiro, que agora precisam ser trocados. Onde estão os novos missionários? Precisamos de gente para ir. ênfase dos anos 80, então, era chamados missionários. Muitos missionários foram para o campo. Agora, quem não tinha chamado para ir para o campo, ficava boiando, ficava de fora. Muitas vezes ali contribuía e era isso. Ah, irmãos, glória a Deus, você fez missão, você contribuiu, bênção demais. E ficava nisso e acabou. E manda o missionário e esquece o missionário lá no campo. Anos 90, adoração. Maravilhoso, né, irmãos? Que antes só tinha hino, a gente cantava hino. Eu cresci numa igreja que começou ali, hino e corinhos, né? Tinha uns hinos que eu morria de medo, irmãos. Né? E era uma época ainda bem militar, né? Sinto gozo e alegria celeste quando vou à casa do Senhor. Que alegria é essa, né, irmãos? Nervoso, por quê? Muito, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, né? Marcha aí, irmão. Antes era só hino, e aí veio um movimento de adoração, irmãos, que impactou essa nação. Tinha um hino que eu morria de medo. Tinha a irmã Jarcene, se a irmã Jarcene estiver assistindo a gente, tia Jarcene, pela internet, vou te imitar, tia. Ela subia, tia Marta, no piano, na igreja, ela pegava, ficava no cantinho lá e cantava: sombras, Deus está nas sombras. E eu falei, que isso? Deus é o Batman, não entendo isso, nunca entendi isso. Né? E eu morri de medo, irmãos, era pequenininho, falei, escondi atrás da minha mãe, assim, falei assim, como assim? Sombras? Deus está nas sombras. E eu não entendia. Mas veio um movimento, irmãos, de adoração. E entra esse movimento e coloca a questão da intimidade em foco, intimidade com Deus. Quem sou eu diante de Deus? Como eu tenho essa relação de pai e filho? Como eu me conduzo em adoração? Como eu me prostro? Como eu tenho agora liberdade? Eu entendo que o véu foi rasgado, eu tenho um livre acesso, então eu não preciso mais esperar, arrepiar, né? Eu não preciso mais um pregador, um cantor especial para me mover. Não, agora eu tenho liberdade diante de Deus. E isso abriu, irmãos, a nossa mente sobre o nosso coração, sobre a adoração. E agora nós entramos no culto já num clima de adoração. A gente chega aqui, irmãos, percebe a presença de Deus e você vem, seu coração já é capturado. Eu
que chamei vocês, Senhor, eu que atraí vocês. Então a gente percebe que Deus tem atraído o nosso coração, e a gente entende isso por causa desse movimento de adoração dos anos 90, que impactou o Brasil, que mudou a nossa realidade com relação ao tema adoração, intimidade. Então, Jesus, meu amigo, Jesus, meu irmão. Né? Uma vez eu estava indo para o acampamento ABE, quem é da época do ABE aqui? Nossa, Deus, das antigas essa, hein? Eu estava indo para o ABE com uma pessoa, e ele me perguntou assim, puxa, você tá vindo no ABE? A ABE era um encontro de adoração, onde se reunia várias bandas do país inteiro, e a gente descia para a beira de um lago, de um rio, assim, e montava um palco ali. Era muito, muito joia. A pessoa me perguntou assim, você está vindo, você gosta tudo, como é que funciona? Eu expliquei para ele, ó, tem banda, assim, eu gosto muito, desse ano quem está vindo é o Rebanhão, eu gosto muito. Eu falei, não, o cara falou assim, não, esse povo é tudo doido, tudo maconheiro, você não pode mexer com esse povo, não. Rebanhão? Não, esse povo é tudo doido. Eu falei, não é não. Aí depois ele foi lá, viu, falou assim, o povo é joia, né? Os irmãos é crente, né? Eu falei, é uma bênção. Né? Porque tinha essa mistura, assim, se não fosse hino, era tudo do capeta. Então, tudo maconheiro, tudo doido. Então, não é, irmãos. Né? A gente escutava Petra, Striper, Bride, e escutava muita coisa. Escutava muita Vineyard, a gente escutava Hosanna Music. Então, isso abriu, irmãos, a nossa mente sobre o tema adoração. Né? E foi uma bênção. Envolvimento do espírito, da alma, do corpo em adoração, entendimento do que é adorar em espírito e em verdade. E, finalmente, um culto, assim, irmãos, com mais alegria, com mais expressão. Né? Um culto racional, onde eu posso, sim, me emocionar com a presença de Deus. Uma adoração apaixonada, irmãos. O erro é focar no tema da moda e esquecer os outros. Porque o Evangelho, irmãos, ele propõe frentes de trabalho diversas para usar o talento, o potencial de cada um. Qual é o seu talento? O que você faz de melhor? Desenvolva esse talento para Deus. Faça o melhor para Deus. Irmãos, a multiforme sabedoria de Deus deu dons aos homens. Cada um aqui tem um potencial diferente. Tem gente que é bom de obra social, tem gente que vai ser um bom líder de célula, tem gente que vai ser um bom músico, um bom cantor, tem gente que vai para o campo missionário, tem gente que é bom evangelista no pessoal. Irmãos, o Evangelho propõe isso, várias frentes de trabalho para cada talento. E as pessoas que têm o mesmo talento vão se juntar para fazer a mesma obra, trabalhar juntos, em unidade. Amém, irmãos? Então, cada um aqui tem capacidades diferentes que vão servir ao reino de Deus em frentes de trabalho diferentes. Amém? Deus pode te usar? Deus pode te gastar? O amém foi mais fraco desse. Deus pode te usar? Deus pode te gastar. Amém? Vem aí, irmãos, a nossa escola de treinamento. Nós queremos envolver a igreja no ensino da palavra, na formação de discípulos. Nós queremos investir em novos líderes. Nós queremos que o modelo de uma grande igreja, uma igreja na cultura do reino, nós podemos achar essa igreja lá em Atos. Então venha comigo, Atos 1, 7, de 1 a 8. Terceira característica aí, então, da igreja na cultura do reino é que ela é cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Atos 1, 7 e 8. Vamos? É isso. Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o quê, irmãos? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uma igreja na cultura do reino, irmãos, ela é cheia
do Espírito Santo. Amém? Uma das nossas palavras aos líderes aqui foi: não foque na dificuldade da missão. Foque em quem te chama e foque em quem te capacita. Vamos dizer juntos? Não foque na dificuldade da missão. Foque em quem te chama e quem te capacita. Uma das características, irmãos, dessa igreja é que ela é cheia do Espírito Santo. Então, ela tem grande poder. E o poder que é de Deus, o poder que vem ministrado pelo Espírito Santo. O poder não é para ser motivo de glória humana, mas sim para cumprir o chamado, para ser testemunho. O propósito do poder do Espírito Santo está aqui, irmãos. Captura isso aqui para a sua vida inteira. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. O grande erro hoje, irmãos, hoje em dia, são homens que têm dons, sim, de Deus, têm dons maravilhosos de Deus, e criam, muitas vezes, um ambiente de manipulação dentro das igrejas, dentro das suas lideranças. Muitas vezes são lobos vestidos de ovelhas. Acham que o poder é deles. Pastores empoderados, gente poderosa, exercem um domínio sobre as pessoas viram escravas dela. Alguém que está fazendo a obra de Deus buscando benefício próprio, isso é um problema. Isso é um falso profeta. Isso é gente que não tem o coração correto diante de Deus. João 1, 1 de João 2, 15 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém não amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas vem do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a vontade de Deus é que nós façamos a vontade de Deus. Amém, irmãos? O verso está falando assim, não dê bola para essas coisas do mundo. Isso é coisa que leva para a morte. Isso é cobiça da carne, cobiça dos olhos. Isso não vem de Deus. Vem do mundo mesmo. Isso é coisa que já está aí. Não envolve com essas coisas. Mas se envolva com a vontade de Deus. Uma igreja, irmãos, na cultura do reino, é guiada pelo Espírito Santo. E tem o poder de Deus para transformar as pessoas. E é isso que nós queremos, irmãos. É isso que nós estamos buscando aqui. Amém? Preste atenção no contraste com muito dinheiro. Preste atenção, com muito dinheiro. Sem o Espírito Santo, dá para construir uma igreja grande. Mas não dá para construir uma grande igreja. Com muito dinheiro, sem o Espírito, muita gente constrói uma igreja grande. Mas nunca uma grande igreja na cultura do reino, irmãos. Muitos teólogos gostam de chamar o livro de Atos em vez de Ato dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Porque a gente percebe claramente o Espírito Santo conduzindo os apóstolos, conduzindo a obra. Ele é quem é o diretor de tudo, irmãos. É o Espírito Santo que comanda, amém? Ele é quem conduz. Sem Ele não podemos fazer nada de relevante para Deus. Irmãos, preste atenção, nem Jesus agiu fora da direção do Espírito Santo. Quando Jesus cumpria seu ministério, Ele o fazia sobre a direção do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito. Agora, a igreja trabalha sob a direção do Espírito Santo, com base na autoridade do ministério de Jesus. Olha como Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus, Mateus 4:1, Jesus foi levado pelo Espírito. Aqui está diferente. A tela aqui está diferente. Mas vocês estão vendo tudo aí? Tá. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê, irmãos? Para ser testado. Por quem? Por Deus? Pelos anjos? Pelo Espírito Santo? Não.
Pelo diabo. Jesus estava sob o comando do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te conduzir ao deserto, conduzir muita gente pelo deserto, a gente vai falar assim, vou não. Para que isso? Passar fome? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tem muita gente que não dá conta de fazer um jejum de 2 dias, né, irmãos? Faz jejum de 2 dias, vê um pão, fica louco. Né? Come os dedos, morde a unha, come a unha. Você passa perto, rosna. Quem aqui fica nervoso quando fica com fome? Tem muita gente. Dá um nervo, né, irmãos? Você quer comer, não tem nada para comer. Pensa, 40 dias, irmãos, no deserto. 40 dias para ser tentado no deserto, irmãos, não foi brincadeira. E quem levou ele? O Espírito Santo. Deus sempre propõe para nós, irmãos, testes. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir em testes para provar a nossa fé. Amém? Provar que a nossa carne está dominada. Quantos querem dominar a sua carne? Deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Em nome de Jesus. Se nós buscarmos, irmãos, ser cheios, nós seremos cheios do Espírito. Nós seremos guiados por Ele. E a boa obra que Ele começou em nós, ela vai terminar. E nós vamos terminar essa obra para honrar o nome de Jesus. Amém? Próximo slide, não sei se está passando aí. O que acontece quando a pessoa que se enche do Espírito, ela tem grande alegria. Quem está cheio do Espírito, ele está alegre. Amém, irmãos? Quem está cheio do Espírito está alegre. Acompanhe comigo aqui. O que acontece com a pessoa cheia do Espírito? Ela tem grande alegria. Segundo, ela tem coragem. Diga, coragem. Quem está cheio do Espírito, ela tem a fé fortalecida. Amém? Diga, fé fortalecida. Quem está cheio do Espírito, ele tem capacitação. Amém? Diga, capacitação. Então, grande alegria, coragem, fé fortalecida e capacitação. Amém? Quantos querem ser capacitados pelo Espírito Santo? E como nós nos enchemos do Espírito Santo? Efésios 5, 18. Acompanhe comigo. Estamos no slide 19, por favor. Efésios 5, 18. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Espírito nos valida, o Espírito nos chama, Ele nos capacita, nos direciona a fazer aquilo que Jesus fez e faria. Se Jesus estivesse aqui hoje, Ele estaria sendo conduzido pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, Ele fez debaixo da autoridade do Espírito Santo. Jesus faz a sua obra até hoje através de nós. Ele faz a sua obra através da igreja. Amém? Como você acha que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito, não é uma igreja assim, com estereótipos. Ah, não, tem que ser uma igreja moderada, onde todo mundo chega, cruza os braços, fica em reverência. Não pode mexer, não pode bater palma, não pode. Não pode levantar, não pode na mão. Mas também, irmãos, não é igreja que está todo mundo rolando no chão, sapateando, menino pendurado no teto. Uma bagunça louca, gente rodando para todo lado. Não estou julgando, irmãos. Estou falando que a igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja cheia de estereótipos. Ela não precisa ser moderada ou barulhenta. Uma igreja direcionada pelo Espírito Santo e que tem a cultura do reino de acordo com o texto, ela é uma igreja alegre.
ela é livre no espírito, irmãos. Ela é ousada, ela é corajosa, ela é agressiva, ela é insistente em levar o evangelho. Não julgue as pessoas pela aparência. Sabe, irmãos, momento de discipulado. Não julgue as pessoas pela aparência. Às vezes, quem está no culto, assim, quietinho, ele está mais íntimo de Deus de quem está pulando. Não julgue, você não sabe o coração. Quem sonda o coração é Deus, amém, irmãos? Estou falando que você tem que fazer isso ou aquilo. Mas vice-versa também, a gente não pode julgar. Às vezes quem está pulando, só está manifestando a sua alegria diante de Deus. E muitas vezes quem está quietinho só veio para assistir. Está entendendo o que eu estou falando? Não julgue as pessoas pela aparência. O que nós temos que ter cuidado é Mateus 15, 18. Esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe. Jesus estava falando para um grupo de fariseus e tinha discípulos juntos. Esse povo é só da boca para fora. Meu coração está longe. Irmãos queridos, é inútil louvar a Deus com a nossa boca e desonrá-lo com a nossa vida. Adoração em espírito e em verdade, ela nasce no coração e é expressada pelo corpo. Amém, irmãos? Onde que nasce a adoração em espírito e em verdade? No coração. E aí nós podemos expressar, aí sim, você tem liberdade. Tem gente que tem vergonha, tudo bem. Levanta a mão, irmãos. É aqui, ó. Só não. Fecha o olho. Dirigente de louvor não está aqui para falar o que você tem que fazer. Ele está te conduzindo numa adoração. É por isso que na hora, sai do chão! Uns saem e outros não saem, né? Ou você é mais pesadinho. Ou você faz só assim, né? É mais fácil, né? Você fala, sai do chão, irmão. Eu, hein? Esse povo louco pulando aí. A gente não julga pela aparência. Nós não estamos aqui para falar o que você tem que fazer, irmãos. Nós estamos conduzindo. Quem tem liberdade, vai pular. Quem não tem, não pula. Não tem problema. Você é livre. Isso quer dizer que aqui é a sua casa. Aqui é lugar de adoração. Aqui você pode deitar no chão, babar na presença de Deus. Mas pode ficar quieto também. Você pode pular? Pode. Mas pode não pular também. O que Deus está olhando é o seu coração, querido. Você veio aqui para quê? Para cultuar ou para assistir? Quem vem na igreja não pode vir para assistir. Se você está vindo assistir culto, te digo uma coisa, você está perdendo a intimidade com Deus, você está perdendo a oportunidade de se conectar com o Todo-Poderoso, com o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que te chama pelo nome, aquele que te conhece, aquele que tem libertação para você, porque o nosso papel, irmãos, é adorar e o trabalho de Deus é quebrar cadeias, amém? Glória a Deus por isso. Aqui você é livre, irmãos. Essa é a casa de Deus, essa é a casa do seu Pai. Você está em casa aqui, queridos. Resultado do enchimento do Espírito Santo é esse, uma igreja livre. Resultado do enchimento do Espírito lá em Pentecostes, irmãos, apesar de ter barulho, não foi esse o resultado, teve barulho. Não foi falar em línguas estranhas, apesar de que as pessoas falaram em línguas estranhas. Não foi movimento humano, sim, tinha muita gente. O resultado de Pentecostes foi, sim, irmãos, a capacidade de anunciar as maravilhas de Deus na linguagem que o povo entendia. Essa é a diferença entre evangelho e religião, irmãos. A religião, ela quer reter. Não, é só meu. Os fariseus eram assim, não, religião, deixa comigo, eu te passo as suas tarefas, eu sou especial, você é a escória. Para Jesus, irmãos, todos são especiais, todos são queridos,
Jesus veio morrer por nós. Jesus não veio morrer por um grupo. A religião, ela quer prender, reter, guardar, esconder. Aquilo que deveria ser para todos é só para um grupo pequeno. O Evangelho, mas o Evangelho, sim, irmãos, ele quer expandir, ele quer anunciar, ele quer expor, ele quer abençoar, ele quer levar, ele quer doar. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Irmãos, que essa igreja seja cada vez mais cheia do Espírito Santo e do poder de Deus, amém? Nós estamos nos preparando, formando líderes aqui, irmãos. Nós estamos organizando a casa, porque somos uma igreja missionária. E através dessa igreja, irmãos, o reino de Deus vai ser anunciado onde o Senhor nos levar, amém? Outra marca da igreja na cultura do reino é, diga comigo, comunhão. Comunhão, koinonia, irmãos. Comunhão. Atos dos Apóstolos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e partir de pão e as orações. 3 coisas que começavam na comunhão. Comunhão, irmãos, é a chave para criar vínculos. Comunhão é a chave para gerar unidade. Esses irmãos, eles viviam uns pelos outros. Eles tinham alegria, eles tinham singeleza de coração. O que é singeleza de coração, irmãos? É aquela pessoa que não se apresenta escondendo coisas. Ela está de coração aberto. Ela é sincera de coração. Ela é singela. Ela não está falando uma coisa e escondendo outra atrás. Ela é verdadeira naquilo que ela fala, naquilo que ela sente, naquilo que ela expressa. Singeleza de coração. E, irmãos, eu posso testemunhar que eu tenho visto isso aqui nessa casa. Singeleza de coração. Gente que é sincera diante dos irmãos, diante de Deus, que quer mesmo fazer a obra de Deus, que está aqui para cumprir um propósito. Irmãos, a comunhão, ela vem de um povo que é unido, ou que quer andar juntos, que quer ver o seu irmão bem, que quer compartilhar, que quer repartir, viver uns pelos outros. Todos nós temos defeitos, irmãos. Mas mesmo assim nós podemos viver em unidade, amém? Porque não temos só defeitos, temos mais qualidades do que defeitos. Amém? Você não come o pão junto com quem você não está bem. Você não chama para sua casa a pessoa que você tem rixa ou que tem amargura, etc. Mas quando nós buscamos a comunhão, irmãos, do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele vai prevalecer e ele vai fluindo na igreja, ele vai fluindo nas casas. E o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. É isso que tem que fluir no meio da igreja que está cheia do Espírito. Uma igreja na cultura do reino. Essas coisas elas estão fluindo no nosso meio. Amém? O fruto do Espírito são resultados do enchimento do Espírito Santo. O fruto. Amor vem primeiro, porque sem amor nada tem valor, irmãos. Em amor, todos vão viver em paz. Você não trata de qualquer jeito aqueles que você ama. Mais um aspecto da igreja na cultura do reino. 5º aspecto é alegria. Diga, alegria. Amém? Salmo 26, Salmo 100, 2. Leia, por favor, enquanto eu tomo essa água aqui. 3, 2, 1. Deus quer ser adorado com... Deus quer ser adorado com alegria, irmãos. E não como um peso. Já viu gente que vem na igreja emburrado? Passa do portão lá,
Talvez ele está feliz lá fora. Encheu a pança, né, no domingo, aquele arroz gostoso, com açafrão, alho. Às vezes ele estava feliz, ele chega no portão da igreja e emburra. Vir à igreja para adorar tem que ser motivo de alegria para nós, irmãos. O salmista fala, eu fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à igreja para adorar deve ser motivo de alegria. Então, o texto chama, apresente-se a Ele com cântico. Não é resmungando. Chega na igreja e fala para o irmão, que semana difícil, né, irmão? Pandemia, né? Você gripou? Tomou um chá? Quando está chovendo? Não, que chuva braba. Quando está calor? Calor difícil. É tanta coisa, irmão, para reclamar. A gente tem motivo demais para reclamar, não tem? Tem motivo demais para reclamar. Um coração, irmãos, que está na cultura do reino, ele tem mais motivos para agradecer do que para resmungar, não é verdade? Como é que está a sua balança? Como é que está a sua balança de expressão? Você tem mais motivos para reclamar ou mais motivos para se alegrar em Deus? Que o nosso coração, irmãos, que essa igreja tenha mais motivos para adorar, para louvar o nome do Senhor, para agradecer as maravilhas que Ele tem feito, do que reclamar de coisas. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Uma coisa é eterna. Adoração. Muitas vezes, irmãos, ao invés de cultuar a Deus, muitas vezes a pessoa chega e já tem relatórios de vitória. Irmãos, a convocação do Espírito para nós é: faça a oração da vitória. Proclame, declare vitória na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu irmão. Já chegue aqui cantando, irmãos. Chegue aqui levantando as suas mãos e agradeça a Deus. Puxa vida, eu estou na casa do Pai. Vou tirar esse tempo aqui especial em adoração com os meus irmãos. Fico passando receita de chá na hora do louvor, não, irmãos. Tomando na hora do louvor, tem gente passando no WhatsApp. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A gente não vive pelo que vê. A gente vive pelo que crê, amém? Se você for olhar as circunstâncias, tem um corinho antigo. É isso aí, como é que é, amor? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. A alegria do Senhor é a nossa força. Então cante o cântico da fé, cante o cântico da alegria, cante o cântico do amor, da paixão por Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. É como se Deus estivesse falando: olha, eu sou um Deus alegre, então alegre-se comigo. Deus não é um Deus triste, irmãos, emburrado no céu, de braço cruzado, cara fechada para nós, falando assim: agora 10 pragas nesse povo. Pá, pandemia, gripe, H2.1, HB20, não sei o quê. Distribuindo raio, que mais povo, tudo. Deus nervoso, não. Deus é pensamentos de paz, Deus tem para nós, irmãos. Deus é um Deus alegre, então alegre-se com Ele, alegre-se nele. Não se alegre nas circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes não vão permitir. Alegre-se em Deus. Nosso chamado, irmãos, é para... Tem uma palavra que eu vou lembrar agora. Nosso chamado é para superar tudo isso. Romanos
14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, irmãos. Aquele que assim serve a Deus é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Paulo falando aqui aos irmãos que tinham diferença nas questões de liberdade, de poder ou não poder, dieta, pode comer isso, pode comer aquilo, etc. Paulo aconselha esses irmãos a parar com essas discussões, porque elas são inúteis. Foque naquilo que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é importante é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas pastor, mas como eu me alegro quando as coisas não vão bem, quando as circunstâncias não estão bem, quando o dinheiro não vem, quando a minha casa não está bem, o meu casamento não está bem, meu filho não está bem, quando tudo vai mal. O segredo do crente, irmãos, está aqui. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Isso. Alegrem-se sempre onde, irmãos? Nas circunstâncias. Não, alegrem-se sempre no Senhor. Presta atenção, eu vou falar de novo, Paulo. Novamente eu vou falar, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações, pelas súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é uma oração, a gente precisa aprender isso aqui. E aí vai, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, vai lá, tudo que é nobre, tudo que for correto, que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Acabou, irmãos, não tem para ninguém, as circunstâncias não podem superar a palavra de Deus na sua vida, não podem sobrepor as promessas de Deus ou aquilo que Deus tem para você. Então não se alegre nas circunstâncias. Uma igreja na cultura do reino é uma igreja alegre. Não se alegre nas circunstâncias, alegrem-se no Senhor. Novamente eu te digo, alegre-se no Senhor. Sabe, irmãos, Paulo e Silas, mesmo na prisão, levantaram louvor ao Senhor, alegraram-se no Senhor e o adoraram. Irmãos, isso, preste atenção, isso move o céu. Alegrem-se no Senhor. Irmãos, o nosso chamado é transcender, essa é a palavra que eu queria. O nosso chamado é transcender. Apesar das circunstâncias, eu vou louvar, eu vou adorar ao Senhor. Para o céu, irmãos, a gente só leva a adoração. Então aprenda aqui, porque no céu é o que vai ter, adoração. Aqui vão permanecer a fé, a esperança e o amor. E Deus, irmãos, merece servos e cultos alegres, amém? Tudo aqui vai acabar, irmãos, o que resta é o seu maior tesouro, que é Deus. Ele é a nossa herança, Ele é o motivo da nossa vida, da nossa alegria. Amém? Vamos para o próximo aqui. Outra característica da igreja na cultura do reino, ela tem pregação cristocêntrica. Não está funcionando, passe, por favor. Isso. Pregação cristocêntrica. O que é isso, pastor? É uma pregação onde o centro, onde o foco é Cristo. Amém? Essa é uma característica da igreja na cultura do reino. Vamos então para Atos 2, 14, 41. Do 14 ao 41. Tá? Eu não coloquei aqui, só coloquei para você anotar, porque é grande o verso. Essa é a pregação de Pedro. Nós vemos na pregação de Pedro que ela tinha um grande poder. Ela foi uma pregação curta. Não foi uma pregação que acariciava a autoestima do ouvinte. O Pedro não estava ali passando a mão na cabeça do pecador. A pregação boa, irmãos, é aquela que incomoda, amém?
Pregação boa, aquela que você sai do culto querendo mudar de vida, Deus está te movendo, Deus fez alguma coisa em você, você quer mudar de vida. Você sai do culto incomodado. O seu velho homem está reclamando e o Espírito está dizendo, vamos. Pregação boa, irmãos, é aquela que te deixa em crise, que te faz abandonar o pecado, que te faz mudar de vida. Como Jesus disse, vai, não peques mais. É uma pregação que confronta o pecado, exalta a Cristo e chama todos ao arrependimento. Amém, irmãos? Essa é uma característica de uma igreja na cultura do reino. A pregação de Pedro era o seguinte: baixa a bola, meu filho. Para de mimimi. Você precisa se arrepender. Esvaziem-se de si mesmos. Sejam cheios do Espírito e sejam batizados. Qual é o resultado disso, irmãos? Muitas pessoas se convertendo a Jesus. 3.000 nessa ocasião. Uma pregação de Pedro, expondo a palavra de Deus, expondo a vontade de Deus, expondo aquilo que Deus tem para nós, ganhou 3.000 pessoas. Ganhou todo mundo? Não, ganhou 3.000 pessoas. É uma pregação poderosa, irmãos? Sim. A Bíblia, muitos acham, irmãos, que isso não se aplica hoje, que a gente tem que dar uma maquiada, que a gente tem que dar uma melhorada, que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia está ultrapassada, que saiu da moda. E muitos púlpitos hoje, irmãos, viraram plataformas de autoajuda, colocando a pessoa de Jesus só como um elemento coadjuvante numa palestra motivacional. Um culto bom, irmãos, bom mesmo. Você sai dele em crise, querendo mudar de vida. Irmãos, a obra do Espírito Santo é completa nas nossas vidas. E quando ele toca uma pessoa, a gente não precisa insistir aqui, a gente não precisa gritar, a gente não precisa forçar, a gente não precisa espernear, nada disso, irmãos. Jesus é o único caminho. A Bíblia é suficiente, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. A nossa missão aqui no púlpito, e isso se estende a todos os líderes aqui dessa casa, é pregar que o homem precisa se voltar para Deus, viver para a glória de Deus. Irmãos, não compensa viver essa vida se não for para Deus. Olha, Ele te conhece, Ele nos conhece, Ele me conhece, Ele nos criou, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe a palavra que vai sair da sua boca antes de você mencionar. Mas tudo começa no arrependimento. Irmãos, uma igreja na cultura do reino, ela tem pregações bíblicas, ela tem pregações ungidas pelo Espírito Santo. E essa é a nossa oração todos os dias. Senhor, não nos deixe desviar da Tua palavra. Que nunca falte o óleo da unção sobre as nossas cabeças aqui, sobre essa liderança. O pregador sabe, irmãos, a igreja sabe também. Quando a pregação tem unção, quando não tem, não sabe? Você sabe. A gente sabe. Quando a coisa flui e quando não flui. Todo mundo sabe. Um púlpito forte gera uma igreja forte, irmãos. Tudo que nós pregamos aqui fala ao nosso coração primeiro. Irmãos, toda programação que fazemos para a igreja, elas são colocadas diante de Deus. Porque Deus precisa aprovar antes, Deus precisa falar antes, Deus precisa ministrar antes ao coração. Quando nós expomos aqui, irmãos, já é fruto da nossa comunhão com Deus. E que isso permaneça, amém? Que isso permaneça. Irmãos, nós estamos pregando nessa época, mas tem um tempo que eu, o pastor Mauro, a pastora Miriam, a pastora Paula, nós vamos precisar parar. A gente vai ficar velhinho também.
Quem vai pregar no púlpito aqui, irmãos, dessa casa, está aqui, me ouvindo agora. É a próxima liderança que vai vir. Que nunca falte o óleo sobre a cabeça dessa liderança. Amém, irmãos? De hoje, de amanhã e de sempre, em nome de Jesus. Vamos rapidamente aqui, que nosso tempo está avançado. 7ª característica da igreja na cultura do reino, ela tem grandes servos. Pedro, Tiago, João, esses discípulos de Jesus, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Barnabé vendeu sua casa e deu para a obra de Deus. Estevão não negou a Cristo, mesmo diante dos seus assassinos, e morreu abençoando aquele povo. Irmãos, esse povo era humilde, esse povo estava disposto a trabalhar em equipe. A gente não vê ninguém querendo posições aqui, a gente não vê ninguém querendo cargo ou glória, mas nós vemos um povo que queria servir e abençoar. Jesus, os apóstolos, Paulo, todos trabalhavam em equipe, irmãos. Em Atos 6, a igreja tinha apóstolos trabalhando em equipe. Filipenses 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Equipe, um povo trabalhando junto. Equipe, unidade, serviço, trabalho em equipe, irmãos, é proteção para nós. Não perca a oportunidade de servir a Deus. Ninguém está aqui para trabalhar só. Nós estamos aqui para trabalhar em equipe. Porque trabalhar só é um risco desnecessário. Nem todo mundo tem todas as respostas. Bispo, o pastor, não são donos da igreja. Nós precisamos dos irmãos para concluir essa obra aqui. Amém, irmãos? Digam, a igreja na cultura do reino, ela tem grandes servos. Quantos estão aqui para servir ao Senhor com alegria? Amém? Glória a Deus. 8ª característica, uma igreja na cultura do reino de Deus, ela dá continuidade, ela forma discípulos. Nós vimos na semana passada uma matéria sobre uma igreja na Pensilvânia, nos Estados Unidos, de 221 anos. Essa igreja fechou as portas, porque em determinado momento, uma mudança cultural muito forte na América, eles não conseguiram dar continuidade. Sabe, irmãos, mudanças culturais vão acontecer inevitavelmente. Os tempos vão mudar, mas uma coisa precisa permanecer. O que permanece é a palavra de Deus. Amém? Ele mesmo, Jesus mesmo disse: céus e terra passarão, mas mais forte? O que nós precisamos, irmãos, é crer. Nós precisamos nos mover baseados na palavra. Em determinado momento daquela igreja, os pais fizeram a escolha. Eu vou para a igreja e meu filho fica em casa. Não sei. Talvez pensaram, esse menino dá muito trabalho. As crianças não gostam de igreja. Quem já viu isso? Eu vou na igreja que meus meninos não gostam de igreja, não. Não façam isso. Crie seu filho na cultura do reino. Amém, irmãos? Crie os seus filhos na cultura do reino. Ensine-os a vir na igreja, não é para passear, não é para brincar. Ensine-os a vir à igreja para cultuar a Deus. Muitas vezes falta ensino, irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a cultuar a Deus. Isso vai gerar continuidade na igreja, porque os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, irmãos. A sua casa é o bem mais precioso.
Então ensine os seus filhos, ensine-os a se relacionar com Deus, ensine-os a ter fé. Ensine os seus filhos a obedecer à palavra de Deus. Ensina seu caminho, os seus filhos o caminho que eles devem andar. E quando eles forem grandes, não se desviarão dele. Amém? Todo o nosso trabalho aqui, irmãos, vai ser em vão se não formarmos discípulos de Jesus. Porque são eles que vão dar continuidade nessa obra. E a próxima geração também vai precisar formar os seus líderes. E assim, trazendo continuidade, formando discípulos, a igreja vai avançar. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. E o último aqui, que é um testemunho que eu quero dar sobre essa semana. Nona característica, a última da igreja na cultura do reino, ela tem sede de Deus. Eu testemunho aqui da célula que eu visitei essa semana, do Nelson e da Grace, que está no processo de multiplicação. Vocês estão aí, irmãos? Ali. Está no processo de multiplicação, onde vai entrar um novo líder, que é o Edson Júnior. E, irmãos, o que eu ouvi aqui nessa semana, eu fui assimilar aquilo dentro do carro e eu fiquei muito impactado com aquilo que eu ouvi aqui. O líder perguntou: o que você acha que está faltando para que você tenha a vida cristã que Deus espera de vocês? Eu acredito que foi mais ou menos essa a pergunta. Mas a resposta daqueles irmãos que estavam ali me impactou demais, irmãos. Eles disseram assim: eu preciso mais de Deus. Eu quero me aprofundar mais em Deus. Eu ainda estou muito raso. Sabe, irmãos, sede, fome de Deus, é isso que vai trazer a manifestação do Espírito Santo sobre nós. É isso, irmãos, que traz a presença de Deus. É isso que faz a igreja crescer. Gente apaixonada por Jesus, gente sincera de coração. Gente que está expressando: olha, eu quero mais, eu preciso mais. Sede de Deus. Já viu quando você está comendo algo muito gostoso, que as pessoas estão perto, querem comer também? Olha para o seu prato falando: que é isso? Eu errei meu pedido, eu quero um desse. Oi, gordo. Né? Você está comendo aquele sandubão, né? 2 carnes, 2 bacon, queijo, provolone, chamanás. Tá? O irmão está sendo tomado já. Molho especial, né? Plicles. Quando a sua fome e sede de Deus, já estou terminando, irmãos, quando sua fome e sede de Deus forem visíveis, as pessoas vão perguntar para você: de onde que vem isso? De onde vem a sua fé? De onde vem a sua alegria? De onde vem a sua energia? De onde vem a sua esperança? Jeremias 29, 13, 14. Vocês vão me procurar e vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. Eu queria encerrar aqui, irmãos. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu queria que essa igreja buscasse ao Senhor de todo o coração. Eu queria ter um tempo agora, irmãos, porque eu estou com... Sabe quando você está com aquele avivamento interno? Eu queria que você tivesse com esse avivamento interno igual eu estou. Sabe, irmãos, a gente só precisa ter fome e sede, porque a comida nós já temos, a bebida nós já temos, os irmãos do louvor podem subir. Eu queria que você zerasse a sua vida, zerasse a sua mente, seu coração aqui e se entregasse na presença de Deus. Que sua oração nessa noite possa ser: Senhor, eu quero mais. Eu quero ter sede, porque eu sei que o Senhor é um manancial de vida, que a fonte nunca seca. O que eu preciso é de sede. Eu sei que a palavra do Senhor me alimenta. Eu preciso é de fome. Eu preciso ter sede de Deus. Então, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Irmãos, que nós sejamos um povo faminto e sedento por Deus aqui, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus não está escondido.
Olha o texto, fala: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus está querendo ser achado, irmãos. Ele não está escondido, escondendo bênçãos, escondendo, retirando a sua mão. Não, Ele está com a mão estendida. Sabe, irmão, se você está inconformado com a sua vida cristã, se você tem sede, se você tem fome de Deus, se você quer mais, eu queria que você se derramasse na presença do Senhor agora. Fique à vontade. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos ministrar com você. Se você quiser ficar aí quietinho, não tem problema. Quiser levantar, quiser ajoelhar, irmãos, esteja livre na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Mas queira mais, nós queremos mais, em nome de Jesus. Que o seu agir, que o seu pensar, que o seu falar, todos sejam agradáveis a Deus, em nome de Jesus. Que a nossa vida glorifique a Deus, em nome de Jesus. Cante, cante para Ele. De ti eu quero mais. Ministra a Ele, peça a Ele. E menos de mim, e menos de mim, menos de mim, oh, oh, e menos de mim. Cante bem forte. Mais de ti, sim, Senhor, de ti. Enche seu coração, enche a sua mente, enche a sua vida de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, oh, oh, e menos de mim, e menos de mim, oh, oh, menos de mim. Vamos, engrandeça o teu nome, Senhor. Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor.